Bom, muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos a mais uma coletiva do Governo do Estado de São Paulo. Agradecer a presença dos jornalistas, dos cinegrafistas, da nossa equipe de trabalho que participa da coletiva de hoje. Agradecer a presença do nosso prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também dos nossos secretários de governo, da agricultura, da saúde, do desenvolvimento regional e do meio ambiente, e também do nosso presidente e secretário executivo do Centro de Contingências de Saúde de São Paulo, o Dr. Medina e o Dr. Gabardo. É um prazer receber a todos aqui no Palácio dos Bandeirantes, nessa sexta-feira, trazer aqui a boa notícia de que o nosso governador João Dória continua em quarentena e assintomático. E para que a gente possa dar total transparência da evolução do coronavírus em relação ao nosso governador João Dória, nós o convidamos e ele entrará agora em tela para dar uma boa tarde a todos e um abraço a todos antes de nós iniciarmos a nossa coletiva. Portanto, governador João Dória, direto da sua casa, a palavra está com o senhor, governador. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo. Em seu nome, Rodrigo, os secretários e os integrantes também do Centro de Contingência do Covid-19, os jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, todos que estão trabalhando e produzindo informações corretas para a opinião pública brasileira. Estou no meu terceiro dia de quarentena, isolado aqui em minha casa, juntamente com Bia, minha esposa, que também está com a Covid-19, seguindo a orientação da ciência, da medicina, a orientação médica para a quarentena de 10 dias, hoje é o terceiro dia, mas trabalhando regularmente. Todas as reuniões virtuais que estavam programadas estão mantidas e vamos continuar assim, trabalhando, felizmente sem nenhum sintoma, mas isso não quer dizer que as pessoas não devam tomar cuidado, não devam tomar a cautela com a proteção, seja através da máscara, seja através do distanciamento social. Que puderem, fiquem em suas casas e lavem as suas mãos constantemente. Todo cuidado é pouco com o vírus do coronavírus. Ele é traiçoeiro e não escolhe a quem ele pode infectar. Então, renovo o meu abraço a todos que estão participando da coletiva, um abraço muito afetuoso ao Bruno e aos jornalistas também. Obrigado pelas mensagens que recebi de inúmeros jornalistas, um sentimento de solidariedade que eu recebo com muito carinho também. E a todos que estão nos assistindo aqui pela TV Cultura, obrigado pela solidariedade, se protejam, façam aquilo que a medicina orienta, que é o distanciamento social, a utilização de máscaras, lavar as mãos regularmente, se puder, fiquem em casa. Bom dia a todos, boa coletiva, bom final de semana. Em breve estaremos juntos novamente. Com muita paz no coração. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, governador. Desejando que continue assim, assintomático. Bom, nas informações iniciais de hoje, trago aqui duas boas notícias. A primeira delas é que o governo do Estado de São Paulo vai liberar 26 milhões de reais para o seguro rural. Esse seguro rural é voltado principalmente aos pequenos e microprodutores do estado de São Paulo, tão importante na aquisição das apólices de seguro rural, e com essa liberação nós estamos batendo um recorde de recursos aos produtores rurais no ano de 2020, mesmo durante a pandemia. Depois o nosso secretário Gustavo Junqueira vai trazer mais detalhes sobre essa liberação. A segunda notícia é de que a Sabesp prorroga por mais um mês, portanto até 15 de setembro, a suspensão da cobrança e do corte no fornecimento de água para 2.500.000 famílias no estado de São Paulo. Essa é uma das medidas adotadas pelo governo do estado para conter os impactos econômicos na crise do coronavírus, e ela está em vigência desde abril deste ano. Com isso, os 2,5 milhões de consumidores das camadas mais pobres da população de São Paulo, que de alguma maneira tiveram a sua renda afetada e já estavam sendo contemplados desde o início da pandemia, passam agora a contar com esse benefício por mais 30 dias. A terceira ação, importante em relação ao Plano São Paulo, é que nós não tivemos na avaliação
de hoje, nenhum tipo de regressão das regiões do Estado em relação ao Plano São Paulo. E a melhor notícia é que, pela primeira vez, todas as regiões do Estado de São Paulo têm uma ocupação de leito abaixo dos 80%. Portanto, se nós fizéssemos uma classificação hoje, todas as regiões estão abaixo de ocupação de 80%. E, além disso, nós estamos registrando no dia de hoje, com os dados, obviamente, de quinta-feira de ontem, o mais baixo índice de ocupação de leitos no consolidado do Estado de São Paulo. Desde quando nós anunciamos o Plano São Paulo, no dia 1º de junho, nós temos hoje o menor índice de ocupação de leitos de UTI, que está na ordem de 57,8% na média geral de ocupação de leitos no Estado de São Paulo, né? Esses resultados mantêm a estabilização da evolução conquistada em cada uma das regiões, né? E hoje, se nós fizéssemos uma análise, 84% da população de São Paulo estão em áreas localizadas na fase amarela do Plano São Paulo, né? Então, a boa notícia é que não houve nenhuma regressão e que nós estamos hoje com o menor índice de ocupação geral no estado de leitos de UTI. E a quarta notícia que trago na coletiva de hoje é que o Estado de São Paulo chega a 3 milhões de testes realizados, né? A média diária de testes, que era de 1,3 mil testes por dia lá no mês de março, chegou a uma média diária no mês de julho de 40 mil testes, né? Quando os dados hoje já ultrapassaram mais de 1,2 milhões de testes realizados lá no mês de junho, né? Um aumento de quase 3.000%. Durante várias coletivas nós mostramos aqui à população de São Paulo e do Brasil o esforço do governo do estado em ampliar a testagem, né? E trazemos agora essa boa notícia de que já alcançamos mais de 3 milhões de testes, uma média diária de 40 mil testes realizados. Os números são resultados desse esforço do estado na ampliação da política de testagem, em parceria com os laboratórios privados, né? E também com os municípios, que receberam insumos, orientações para a realização dos seus testes, né? Os dados do mês de agosto ainda são preliminares e eles incluem as testagens da rede pública e privada, e nós traremos aí, a partir da terceira semana de agosto, os dados consolidados desse mês. Mas já no mês de julho, trazemos aqui a notícia de que São Paulo se equipara aos países do mundo que mais testaram, né? Isso é fundamental na estratégia de combate à pandemia, e um agradecimento aqui às parcerias com as prefeituras, principalmente a Prefeitura de São Paulo, e também com a rede de laboratório privado. Essas eram as informações do início da nossa coletiva de hoje, e eu quero agora passar a palavra ao nosso prefeito Bruno Covas para suas considerações. Boa tarde a todos. Também queria mandar meu recado ao governador João Dória, desejar a ele pronto restabelecimento, que ele possa em breve voltar presente aqui às nossas coletivas. Hoje vou apresentar alguns dados sobre a cidade de São Paulo. Próximo. Primeiro, quantidade de leitos ocupados. Como vocês percebem, nos últimos 3 dias, a gente já estamos com menos da metade dos leitos municipais ocupados. São 1.200 leitos aqui na cidade de São Paulo, ocupação abaixo dos 600 leitos, aí em cinza a ocupação abaixo dos 50%, isso porque em maio, mês mais crítico da pandemia aqui na cidade, nós tínhamos algo em torno de 48 pedidos de internação por dia, e nós estamos agora em agosto com 29 pedidos de internação por dia. Caímos, portanto, de 48 para 29 pedidos diários de internação e já estamos, nesses últimos 3 dias, com menos de 50% de ocupação dos leitos de UTI administrados pela Prefeitura. Próximo. Essa curva mostra o número diário de óbitos na cidade de São Paulo, mostrando uma tendência de queda que já vem nas últimas 10 semanas, já são 80 dias de queda de número de mortes na cidade de São Paulo. Próximo.
Aqui juntando não apenas o gráfico com as datas de ocorrência dos óbitos, mas também em vermelho o gráfico com a média móvel, aí em relação aos casos de coronavírus. O pico de casos foi no dia 1º de junho e o pico da média móvel no dia 10 de junho. Próximo. Aqui também juntando notificações diárias em que os óbitos ocorrem na cidade, com a média móvel. O pico da data é no dia 2 de junho e da média móvel no dia 22 de maio. Aí percebam mais uma vez a tendência de queda do número de mortes. É claro que nesses últimos 3, 4 dias ainda temos notificações que ainda serão agregadas, que vêm com alguma defasagem. Mas mesmo tirando esses 3, 4 dias últimos no gráfico, a gente percebe essa tendência de queda, como vem relatado pela Prefeitura nos últimos 10 dias. Próximo. Aqui a comparação do número de casos em São Paulo e na cidade de Nova York, mostrando muito bem, em ambas as cidades a pandemia começa no início de março e a cidade de São Paulo, junto com o governo do estado, adotou desde o início da pandemia medidas de restrição de circulação das pessoas, o que evitou o pico de doença aqui na cidade de São Paulo, o achatamento da curva. O pico de casos em Nova York aconteceu no dia 4 de abril e na cidade de São Paulo no dia 1º de junho. Então, a cidade de São Paulo evitou o crescimento exponencial da curva, conseguimos achatar, entramos num platô e agora segue uma tendência de queda. Próximo. Com isso, foi possível reduzir o número de óbitos, quando a gente compara com a cidade de Nova York, aí dados do dia 31 de julho, quando a cidade contabilizava 9.900 óbitos, Nova York já contabilizava 18.890 óbitos. Lembrando que a cidade de Nova York tem 8,5 milhões de habitantes, enquanto a cidade de São Paulo tem 12,5 milhões de habitantes. Então, nós estamos falando de uma diferença ainda maior quando comparamos mortos por 100 mil habitantes. Próximo. E aqui, mais uma vez, a quantidade de óbitos por dia e por média móvel, mostrando que o pico de casos lá em Nova York também correspondeu a um pico de óbitos. As cenas de saturação que nós vimos anunciadas e demonstradas na imprensa, de todo o sistema de saúde de Nova York em abril, que gerou um grande número de casos de óbito. Aqui na cidade, nós atingimos o pico, como eu mencionei, no dia 1º de junho. Então, 2 cidades mundiais, conurbadas, com grande população, a cidade de São Paulo com uma população de quase 50% a mais de Nova York, mas tendo metade do número de óbitos total, mostra o acerto da política que a cidade desenvolveu, em parceria com o governo do estado, de apostar no isolamento, de apostar na quarentena. E terminando, lembrando mais uma vez que, apesar da cidade viver um período de flexibilização, nós continuamos em quarentena. Pedir mais uma vez à população, quem puder, permaneça dentro de casa e, se tiver que sair, utilizar a máscara. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Vamos ouvir agora o nosso secretário de Saúde, Dr. Jean Gorenstein. Boa tarde, vice-governador, senhor prefeito, senhores secretários, todos aqui presentes. Bom, as boas notícias já foram faladas, mas é sempre importante dizer que todos os municípios do estado de São Paulo tiveram uma ocupação de leitos menor do que 80%. Isso para nós é algo de grande valia, uma vez que a ampliação do número de leitos e bem como o controle da epidemia a despeito do aumento do número de casos relatados em relação, sim, a
testagem que foi muito mais pronunciada, mostrando que o controle da pandemia no nosso estado continua. A taxa média de ocupação é de 58% e não houveram, em nenhuma condição, regressões no faseamento do Plano São Paulo para nenhuma região do estado. Portanto, reforçando este controle. Estamos indo para 10 semanas de queda de óbitos no município de São Paulo, como foi referendado pelo prefeito Bruno Covas. Isso deve-se a um empenho muito grande da Secretaria Municipal da Saúde, na qual confraternizo com o secretário Edson Aparecido pela sua brilhante atuação nesse controle da pandemia. O número elevado de casos que ainda temos no nosso estado se deve às políticas de testagem que estão sendo implementadas e otimizadas, que vieram melhorando ao longo da pandemia e, especialmente nas últimas semanas, tiveram um incremento ainda maior. Para se ter uma ideia, atingiremos agora em agosto uma cifra até maior do que esses 40 mil testes entre a rede pública e privada, significando que, até hoje, 1 em cada 15 pessoas já foi testada. O estado de São Paulo ultrapassou 3 milhões de testagens, isso significa 3.000% de elevação no número de testes no período de março a julho. Nós temos um apoio também dos laboratórios privados, do próprio município de São Paulo fazendo pelo menos as 5.000 testagens, mas ampliamos e na próxima segunda-feira continuaremos a ampliar o número de testes a serem realizados pela nossa rede estadual, seja do Instituto Adolfo Lutz, seja do Instituto Butantan, fazendo com que nós tenhamos a possibilidade, já na próxima semana, de fazermos 100 testes para cada 100 mil habitantes. Isso supera a maioria dos países da própria Europa em termos de testagem. Vamos agora fazer a referência dos dados atualizados de hoje. São Paulo corresponde a 686.122 casos, com óbitos de 26.613. Como disse, a taxa de ocupação de UTI no estado, 57%, 57,8%. Na Grande São Paulo, 56,4%. Próximo, por gentileza. Nós tivemos, no total de casos, 11.667. E importante, o RT-PCR, que é aquela identificação direta do vírus, corresponde à maior parte das testagens que são realizadas no nosso estado. Próximo. Temos uma projeção de casos para o mês de agosto. Lembramos que estamos acabando agora a primeira quinzena do mês de agosto, com um número de casos dentro das expectativas, dentro das projeções estabelecidas, próximo, assim como também o número de óbitos. Eu gostaria de fazer uma apresentação agora com relação aos testes, os incrementos de testes que foram realmente acontecendo ao longo da pandemia no nosso estado. Próximo, por gentileza. Nós tínhamos em março cerca de 41,6 mil testes, 100% deles PCR, e lembrando que esses testes eram realizados para aquelas pessoas que eram internadas nos hospitais. E era isso que fazia com que o PCR acabasse sendo disponibilizado. À medida que houve a projeção e a progressão da própria pandemia, os testes foram sendo incrementados e só no mês de julho tivemos 1,2 milhões de testes, sendo 54% do mês de julho em PCR. E aí nós vemos diminuição do número de internações e diminuição do número de comprometimento de leitos, significando que as nossas testagens estão abordando aqueles indivíduos com sintomas leves que não foram para a rede de internação, bem como
a realização da pesquisa para os seus contactantes, fazendo dessa maneira um bloqueio da evolução da doença. E nós temos agora, nessa primeira quinzena, lembrando que esses dados não estão atualizados, a média de 272 mil casos. Como disse, nós temos um certo atraso para, muitas vezes de uma semana, 10 dias, para a contabilidade do número de testes. Então, muito possivelmente, já na semana que vem, nós tragamos esses testes, o número findado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jean, pelas informações. Vamos ouvir agora o nosso secretário Marco Vignoli. Boa tarde a todos. Bom, hoje os índices trazidos até aqui demonstram, mais uma vez, o caminho correto que segue o Plano São Paulo. Hoje, com os bons índices aqui citados pelo vice-governador Rodrigo Garcia, 57,8% na ocupação de leitos de UTI, melhor número da série histórica desde o início do Plano São Paulo, significando um grande aumento no número de leitos de UTI em todo o estado de São Paulo, trazendo 3.655 respiradores até agora distribuídos em todo o estado de São Paulo, mais do que dobrando a nossa capacidade hospitalar ao longo desse processo. Também, essa já é a 4ª semana que nós temos queda nas internações. Queda essa puxada pela capital, que depois veio para a Grande São Paulo e que também ocorre no interior do estado agora. A nossa letalidade chega em 3,9%, melhor índice também da série histórica. Eu venho comentando em todas as nossas coletivas esses números avançando e avançam mais uma vez, trazendo esse quadro hoje do estado de São Paulo. Como nós podemos ver, o quadro se mantém, essa é a classificação intermediária, portanto, nenhuma região sobe nessa classificação intermediária e só desceria se fosse para a fase vermelha, o que não ocorreu com nenhuma delas. Quero registrar aqui a melhora nos índices de ocupação de leitos de UTI nas 2 regiões que estão na fase vermelha. Franca já tem um índice inferior a 80%, 78% agora, pela primeira vez desde que veio para a fase vermelha, fruto do aumento do número de leitos na região, um aumento que vai também se dar de forma mais intensa ao longo da próxima semana, com novos leitos na Santa Casa de Franca. Amanhã chegam mais 12 respiradores na Santa Casa de Franca, além de leitos em Ipuã, em São Joaquim da Barra, em Ituverava e Igarapava. Também no Vale do Ribeira, um grande aumento na capacidade hospitalar e uma queda muito grande nessa ocupação. Nós estamos perto de 50% de ocupação já. Esses números superaram 90% quando nós levamos para a fase vermelha e a reação ao longo desse período foi muito forte, levando uma segurança na capacidade hospitalar da região. As regiões que estão em laranja também tiveram uma melhora, Presidente Prudente, Rio Preto, Grande São Paulo Norte e Grande São Paulo Oeste, destacando os 20 novos leitos que entram agora na conta de São José do Rio Preto, que foram implementados pelo Hospital de Base, conforme comprometido nessa semana. Presidente Prudente já tem índices bem melhores também, assim como Grande São Paulo Oeste e Grande São Paulo Norte. Eu quero registrar aqui essa melhora consolidada aqui na capital, na Grande São Paulo, e que vem acontecendo também no interior, de forma mais intensa em algumas regiões, mas que ocorre em praticamente todas nesse momento. O Plano São Paulo segue com bons resultados, reconhecido pela ciência, reconhecido agora em todo o país, como um grande exemplo de gestão da pandemia do coronavírus, aumentando as restrições quando necessário e diminuindo quando possível, como tem acontecido ao longo dessas últimas atualizações. Obrigado, Vignoli. Vamos ouvir agora o nosso secretário Gustavo Junqueira, da Agricultura. Boa tarde a todos, boa tarde, vice-governador Rodrigo Garcia, prefeito Bruno Covas. Saindo um pouco da questão da saúde, né? Sempre é importante lembrar que durante todo esse período que nós vivemos a pandemia, o agro de São Paulo não parou. Ele foi considerado serviço essencial e, portanto, trabalhou todos esses dias para que a gente pudesse, até a data de hoje, comemorar diariamente o nosso sucesso no abastecimento de alimentos em todas as cidades do estado de São Paulo.
Hoje nós anunciamos aqui uma sequência de ações. No início do ano, no primeiro semestre, nós fizemos uma liberação de 25 milhões de reais para a subvenção do seguro rural. 30% do prêmio do seguro rural é pago pelo produtor rural, 30% pelo governo do Estado de São Paulo e 30% pelo Ministério da Agricultura. Então, esse é um programa muito importante que hoje a gente traz uma outra liberação para que seja feita agora o início da safra. São 26 milhões que somam no total 51. Se nós adicionarmos a esses 51 milhões, os 70 milhões de reais que nós liberamos também essa semana de microcrédito, com valores aí por produtor de 5 a 8 mil reais, que beneficiam o pequeno produtor, nós estamos falando aí de 121 milhões de reais liberados esse ano para aqueles produtores que representam 85% do conjunto de produtores no estado de São Paulo e que são principalmente os produtores pequenos que trabalham e produzem aqui no estado de São Paulo. O seguro fundamentalmente tem sido usado para 50%, 53% para a cultura do milho, 14% para a cultura do trigo, que é uma cultura bastante arriscada na agricultura tropical, e 9% para o tomate e o restante para outras culturas. Bom, com isso a gente tem focado bastante na política de gestão de risco, né? Essa é o trabalho que nós temos feito e dando também jogando luz no protagonismo de São Paulo, que é o único estado que faz essa ação de apoio ao seguro rural nos estados do Brasil. Então, isso realmente mostra o empenho do governo do estado de São Paulo no agro e no agro moderno. Nós temos aqui, quando a gente fala de 51 milhões, nós estamos falando de mais de 1 bilhão de reais de valor segurado. Então, sem dúvida alguma, um programa muito importante que os produtores rurais do estado de São Paulo reconhecem e continuam trabalhando com todo o sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Vamos agora à última intervenção do nosso secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido. Obrigado, vice-governador. Entendendo que o saneamento básico é um serviço essencial e também o momento que estamos atravessando, o governo do estado, através da Sabesp, estende por mais um mês a isenção do pagamento para as faixas social e favela, atendendo 2,5 milhões de pessoas, garantindo o abastecimento básico desse item tão fundamental que é a água. É o governo do estado de São Paulo entendendo, apoiando a faixa mais vulnerável da nossa população. Obrigado, Penido. Vamos agora às perguntas dos jornalistas previamente inscritos, começando pelo William Cury, da TV Globo News. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu queria abordar os números de ontem aqui em São Paulo, que tiveram uma certa confusão de entendimento, né? Porque houve recorde de casos e mortes aqui em São Paulo. E a explicação de que foram incluídos exames não confirmados, resultados de casos não confirmados por um exame laboratorial, que seriam os testes para a Covid-19. Eu queria entender exatamente se isso serve tanto para casos quanto para mortes, né? Se mortes também tiveram esse aumento porque houve essa inclusão no balanço, e que exames são e que resultados são esses que não puderam ser confirmados por testes? Por que isso aconteceu só agora? Obrigado. Obrigado, William. Essa é uma boa pergunta. Nós vamos começar pelo Dr. Gabardo, que quando essa discussão se iniciou lá no Ministério, ele ainda estava lá, e finalizando com o Dr. Jean, que responde aqui pelos dados de São Paulo. Então, por favor, Dr. Gabardo. Obrigado, governador. Acho que essa pergunta do William é importante.
O Ministério da Saúde, até a semana passada, até a anterior à data do dia 5, ele aceitava que os casos confirmados tivessem confirmação laboratorial. Essa confirmação laboratorial ela poderia ocorrer pelo exame, pela pesquisa do antígeno, pela imunofluorescência, pela pesquisa do vírus no RT-PCR, mas, enfim, havia necessidade da confirmação laboratorial. A partir do dia 5 de agosto, houve uma alteração. O Ministério da Saúde publicou, num boletim epidemiológico, a possibilidade da confirmação de Covid ocorrer por outras situações. A primeira delas, critério clínico. Então, está muito bem descrito no documento do Ministério da Saúde que os casos de doença síndrome respiratória grave, associado à disfunção olfativa, perda do olfato, ou à disfunção gustatória, podem ser considerados como uma causa pregressa e poderia, nesse caso, ser confirmado como diagnóstico de Covid. Então, essa é a primeira situação, critério clínico. Também pode ser por um critério clínico epidemiológico. Independente de ter essas duas disfunções, disfunção de olfato e a disfunção gustatória, se esta pessoa apresentar síndrome respiratória aguda grave ou síndrome respiratória associada a um contato próximo com alguém que fosse um caso confirmado, nesta situação também o paciente pode ser considerado e ter o caso confirmado como Covid. Então são duas alterações, critério clínico epidemiológico. E também abre a possibilidade da confirmação ocorrer por critério clínico imagem, que é a associação de uma característica clínica em que a tomografia computadorizada demonstrar lesões, imagens características do Covid, que são a opacidade em vidro fosco. Quando a tomografia apresentar essa característica no exame de imagem, associado aos dados clínicos, dados clínicos ou epidemiológicos, também pode ser confirmado. Então, anteriormente, só era permitido fazer a confirmação do caso por critério laboratorial, que aí era por biologia molecular, por exame imunológico, por pesquisa de antígeno. A partir do dia 5 de agosto, se ampliou a possibilidade da confirmação nessas outras situações. Agora, se vocês me perguntarem como que isso estava acontecendo no resto do país, nos outros estados, São Paulo já tinha esses dados todos catalogados, classificados, e tão logo houve a mudança na sistemática, São Paulo fez a colocação desses dados na base de informações, implementou esses casos na base de dados do Ministério da Saúde. Por isso ocorreu esse aumento ontem de 200 e poucos casos. Os outros estados têm duas situações que podem ser consideradas. Alguns já estavam fazendo isso há alguns dias ou há mais tempo, e, pelo que eu pude pesquisar, a maioria dos estados ainda não fez esta alimentação. Então, é possível que outros estados, a partir de agora, vão colocar no sistema e também tenham esse acréscimo que já ocorreu no estado de São Paulo. Importante destacar, William, que esse acréscimo ocorreu nos casos já passados, mas isto vai refletir no futuro, porque futuramente os pacientes que não vinham tendo casos confirmados por falta do exame laboratorial, a partir de agora eles poderão ser confirmados. Então nós temos uma expectativa que haja um acréscimo que não é tão significativo nos próximos dias, nas próximas etapas, um acréscimo no número de óbitos de pacientes que têm uma confirmação, mas não tem a confirmação laboratorial, e sim por critérios epidemiológicos, por critérios clínicos e por critérios radiológicos. É isso, Bruno. Para complementar, doutor Jean.
Complementar, é importante que São Paulo sempre prezou na realização de testagem, é o estado que mais testa no país, isso deve sim ser frisado, e vamos testar mais. Todos aqueles casos que vinham internados, especialmente com quadro clínico muito exuberante, principalmente com aqueles desconfortos respiratórios que a gente chama síndrome respiratória aguda, eram simplesmente realizados a testagem no sentido de confirmação. Essa conceituação, ela fazia exatamente com que em algumas situações, em alguns estados especialmente, isso não fosse necessário. O simples fato de você ter sintomas e imagem radiológica, uma tomografia que fosse sugestiva, isso já era permissível e agora é permitido a inclusão como sendo novos casos. Então, por isso, nós tivemos uma atualização desses casos de óbitos, especialmente de óbitos e número de casos, no sentido de se implementar essa adequação que já veio num período de abril até julho e que será, sim, avaliado e incrementado nos próximos boletins, uma vez que isso faz parte do nosso conceito, não obrigando a realização do exame para sua notificação. Bom, acho que ficou bem claro, né, William, que o governo de São Paulo atende às normas técnicas específicas do Ministério da Saúde, que entendeu haver uma mudança importante na última semana, e o Estado de São Paulo imediatamente fez a resposta, dando total transparência aos números de casos e óbitos aqui no Estado de São Paulo. Isso refletiu num aumento informado no dia de ontem, e isso vai refletir daqui para frente também em novas notificações, né? Vamos à segunda pergunta, que é da Daniela Salermo, da TV Record. Pois não, Daniela. Boa tarde a todos. Eu gostaria de entender, hoje foi trazido aqui diversos números mostrando tendência de queda, tanto de óbito quanto de internação. Então, se a gente pega aquele cenário, principalmente da curva, que acho que é a forma mais fácil de muita gente entender o que se acontece no estado hoje, qual estágio que a gente estaria? Ainda é o platô? Já é um início de queda? Qual leitura que a gente pode fazer disso? Também gostaria de entender se essa mudança no critério do óbito, se isso pode impactar, inclusive, os índices e o faseamento daqui de São Paulo. Obrigada. Para o doutor Jean, e se quiser algum comentário, doutor Medina. Muito obrigado, Daniela. É importante nós lembrarmos que o fato de nós estarmos tendo, por exemplo, quando a gente olha a Grande São Paulo, especialmente o município de São Paulo, nós já estamos num período de inflexão, já saímos desse platô. O estado de São Paulo, de forma geral, com a regressão gradual, progressiva do número de leitos e de óbitos, também já revela essa saída do platô. Nós estamos ainda observando, ainda é cedo para a gente se antecipar, mas isso é uma grande possibilidade, essa é a luz no final do túnel que nós estamos realmente enxergando. Eu acho que as próximas semanas, elas nos trarão essa informação para a gente poder falar, puxa vida, saímos com segurança do platô. Mas é importante que se relembre, nós estamos testando mais, então nós estamos tendo a possibilidade de diagnosticar mais pessoas de uma forma muito mais leve, sem que isso impacte tanto em internação hospitalar, ocupação de leito de UTI e principalmente mortes. Quer comentar, doutor Medina? Boa tarde, Daniela. Acho que o mais importante é que dentro dos indicadores do Plano São Paulo, 84% da população do estado está na fase amarela. Então, isso evidencia a regressão ou o controle melhor da pandemia dentro do estado de São Paulo. Acho que fica clara, Daniela, pelos números de hoje, que o estado de São Paulo já está há algumas semanas no platô. E a cidade de São Paulo, apresentada aqui pelo prefeito Bruno Covas, já está em declínio desse platô. Foi por isso, lá atrás, a decisão do governador João Dória de fazer uma quarentena heterogênea, da criação do Plano São Paulo, para tratar a evolução da epidemia, diferentemente nas mais variadas regiões de São Paulo, que é um estado populoso e também grande territorialmente, né? Então, ficou muito claro isso nas intervenções de hoje. Vamos à terceira pergunta, a Silvia Amorim, no jornal O Globo. Boa tarde a todos.
Queria perguntar para o secretário Jean, foi dito aqui os números atualizados de testes aplicados no Estado. Um a cada 15 paulistas, podemos dizer assim, já foi testado. Minha dúvida é quantos testes a gente precisa aplicar para começar a ter, de fato, um dado confiável sobre a imunidade de rebanho no Estado? Isso não está claro, eu não sei se isso pode ser medido dessa forma, a gente precisa aplicar quantos milhões de testes para conseguir ter isso. E uma segunda questão é, no mesmo dia em que o senhor e o Instituto Butantan receberam ontem uma equipe do Ministério da Saúde para avaliar a questão da produção da vacina chinesa em São Paulo, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, fez uma declaração pública de que considera a melhor opção de vacina para o país a vacina de Oxford, não a vacina chinesa. Eu queria um comentário do senhor a respeito. Pois não, já. Bom, a primeira questão está relacionada à questão de imunidade de rebanho, Silvia. Porque quando nós tínhamos muita dúvida do que seria a imunidade de rebanho, e nós não temos essa certeza qual seria uma proteção. Então, normalmente, para qualquer doença infecciosa, infecto-contagiosa que nós chamamos, nós consideramos uma imunidade de rebanho que a população deva ter uma proteção de 60% a 70% dela, para que haja, sim, uma proteção. O que a gente tem visto, os estudos têm mostrado que talvez isso seja muito menor, ou seja, uma média de 40% para que a gente possa ter essa imunidade. Isso não é uma certeza. Hoje, nos inquéritos populacionais que têm sido feitos, inclusive, nós já estamos traçando um inquérito de estudo estadual, que é uma avaliação exatamente para saber isso. Quantas pessoas a mais nós vamos ter que vacinar para garantir e saber o status de cada uma da região? Mas, a princípio, acredita-se que sejam realmente esses 40%, mas incrementar a testagem nessa faixa de 100 testes para cada 100 mil habitantes, e eu não preciso testar a população toda, grupos populacionais, já vai me dar uma ajuda. Muitos, por exemplo, um banco de sangue no Rio de Janeiro, 28% de proteção. Então, aquele era um grupo específico. Na cidade de São Paulo, nós temos um percentual mais baixo. Então, é exatamente isso que a gente precisa conhecer para saber se a gente precisa testar mais, talvez os 100 testes sejam realmente esse suficiente, para essas políticas públicas de bloqueio poderem acontecer. Silvio, eu acho que nós temos que destacar os números positivos que nós estamos apresentando hoje, né? Pela primeira vez o Estado tem o menor índice de ocupação de leitos de UTI, né? Tem todas as regiões abaixo de 80%, tem a queda já muito clara, acentuada nas últimas semanas na cidade de São Paulo, mas a quarentena e a atenção de São Paulo continuam, né? Você veja os anúncios aqui colocados, né? Quando a gente faz um anúncio, por exemplo, de mais um mês de prorrogação de não corte de água na população mais pobre, é uma preocupação do governador João Dória com a população mais carente, com aqueles mais humildes, e um recado claro, que a pandemia não passou. Mas ao lado disso, a gente não pode deixar de ter otimismo e comemorar os acertos feitos até aqui pelo governo e pelo conjunto da sociedade de São Paulo, né? São Paulo tem dado um exemplo, aqui não houve falta de atendimento, não houve colapso de saúde, houve uma atenção muito clara em relação à pandemia e uma preocupação com os mais pobres, com os mais humildes, com aqueles que mais precisam, que é aqueles que usam o sistema público de saúde. E aí, como usuário, na sua pergunta em relação à vacina, eu não sou médico, né? Eu acho que a melhor vacina é aquela que tem eficácia e que chegue primeiro e que tenha dado acesso à população. Eu li mesmo no jornal O Globo na quarta-feira, manifestação do Ministério da Saúde dizendo: o Ministério da Saúde não descarta nenhum tipo de iniciativa, né, e vai adquirir a primeira vacina que tiver disponível, né? Então, existe aqui uma saudável expectativa de que quanto mais vacina disponível e mais rápido para a população, melhor. Seja ela de que origem for, desde que ela seja eficaz, né? Então, a iniciativa do governador João Dória, do governo de São Paulo, do Instituto Butantan, é porque nós temos, graças ao Estado que todos construíram, um instituto renomado, maior produtor de vacinas do Brasil e da América Latina, e que tem condições de fazer a produção nesse entendimento com a Sinovac. Então, vamos aguardar como usuários e cidadãos, né, que queremos ser imunizados,
que a vacina, seja ela de qual origem for, sendo eficaz, possa chegar o mais rápido possível. E é isso que sempre o governador nos pede e principalmente orienta o Instituto Butantan, que está fazendo a fase 3 dos testes, até agora com resultados muito promissores, né? Mas com toda a responsabilidade, vamos aguardar a ciência dar a palavra final. Quero agora aqui ir para a quarta pergunta, vamos ouvir aqui a Adriana Cimino, da TV Cultura. Boa tarde a todos. A minha pergunta ainda é sobre essa mudança na contabilização de casos e óbitos feita ontem, por recomendação do Ministério da Saúde. O Dr. Gabardo já explicou que esses dados já vinham sendo coletados antes mesmo de serem apresentados, mas eu gostaria de saber se aqueles casos de síndrome respiratória aguda grave, que são muito altos aqui no estado, que não foram classificados como Covid, podem ser reavaliados. E eu gostaria de saber também, diante dessas boas notícias trazidas hoje aqui na coletiva, índices mais baixos aqui na capital, se existe uma perspectiva de a gente ter alguma região em verde aqui na semana que vem no Plano São Paulo. Olha, Adriana, sobre a boa perspectiva, na próxima sexta-feira nós teremos uma reclassificação de regiões, né? E a permanecer no comportamento que nós acompanhamos essa semana, nós deveremos ter uma melhora significativa em relação às regiões. Eu acho que em relação ao número, a nova metodologia do Ministério da Saúde sobre óbitos e casos, acho que o Gabardo pode complementar, e se o doutor Jean também quiser. Sim, governador. Eu só queria, antes de entrar nessa resposta, complementar a pergunta anterior que falava sobre as vacinas, que não existe uma disputa por uma vacina ou outra vacina. O Ministério tem deixado claro, e o ministro Pazuello tem colocado isso para o diretor do Instituto Butantan e para o governador, de que não existe a preferência por uma vacina. Provavelmente o Ministério da Saúde vai precisar não só dessas duas, como poderá precisar de uma terceira vacina, para nós podermos imunizarmos potencialmente toda a população brasileira que precisará desta vacina. Nós temos aí 200 milhões de pessoas que precisam da vacina. Essa vacina é utilizada em 2 doses, então vai haver necessidade não só da vacina de Oxford, quanto da produção da vacina do Butantan, com provavelmente de uma outra vacina. Não existe nenhuma disputa por ser o primeiro. A nossa disputa aqui é poder salvar vidas, é ter o maior número de pessoas imunizadas e poder voltar o mais rápido à normalidade. Em relação à mudança acontecida ontem, de fato, nós só alimentamos a base de dados dos óbitos. Precisará haver uma nova alimentação dos dados daqueles pacientes que, a partir desse novo critério, passam a ser considerados como um caso confirmado de Covid, que não foram a óbito. Isto vai gerar um aumento bastante considerável, numa primeira avaliação que a gente faz, do número de casos. Bem, isto também foi perguntado anteriormente. Pode ter alguma repercussão na questão do faseamento das regiões? Pode. Esse assunto vai ser passado para o centro de contingência, fazer uma avaliação do que pode ocorrer com essa nova metodologia, o acréscimo que isso poderá ter no número de casos e óbitos, e, obviamente, que isso não poderá ser motivo para a regressão das fases das regiões, porque é simplesmente uma informação que está sendo acrescentada, mas não são casos novos que estão circulando ou estão sendo diagnosticados. São pessoas que, no passado, tiveram sintomas e, pelas condições que o Ministério da Saúde colocava naquela ocasião, não tinham tido os casos confirmados. É isso, governador. Aproveitar uma consideração. Ontem mesmo, conversando com a equipe do Ministério, assessoria direta do general Pazuello, a referência foi: nós daremos prioridade à vida, e assim que nós tivermos a primeira vacina, independente qual seja, nós estaremos abertos a distribuir para a nossa população, para voltarmos à condição de normalidade. Eu acho que vale a pena reforçar essa questão. Reforçar o óbvio, né, doutor Jean? Porque, em se tratando de saúde, não há tempo de esperar, né?
Eu queria destacar sobre essa questão também que a Adriana colocou, quer dizer, esta mudança de metodologia, ela promove uma mudança no indicador, nos números, mas não tem nenhuma relação com o aumento ou diminuição da epidemia, né? Ela já existe, apenas essa mudança está sendo contabilizada, acho que é importante ficar claro. E a transparência do governo de São Paulo, Adriana. Todas as informações colocadas à disposição da sociedade e seguindo os prefeitos da ciência e da boa técnica. Vamos agora ouvir a Carla Mota, da Rádio Capital. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar dessa questão aí de uma cidade da China que teria descoberto aí traços de coronavírus no frango proveniente aqui do Brasil. Eu gostaria que a ciência falasse sobre esse risco, se existe algum risco de consumir o frango ou mesmo algum outro alimento, como a própria carne do boi. Isso é uma pergunta que eu repasso aí de várias pessoas, não é? E aproveito também o secretário para falar das consequências, né? Uma vez que já tem aí o país que já está vetando a importação da carne do frango brasileiro. Eu queria aproveitar também a presença do secretário Marcos Penido para saber como é que está o consumo de água no Estado nesse período de pandemia e se existe alguma preocupação com o abastecimento de água nesse inverno que tem sido muito seco. Obrigada. Nessa questão de exportação de proteínas, vamos ouvir o doutor Medina, ouvindo a saúde, se tiver algum comentário da agricultura. Carla, boa tarde. Tem sempre alguma notícia que chama bastante atenção, que vem de algum lugar isolado. A mesma pergunta, a mesma questão aparece algumas vezes quando existe a possibilidade de alguma pessoa ter tido a doença 2 vezes, o que já tem mais de 20 milhões no mundo e não teve nenhum caso nessa situação. O mesmo conceito se aplica a essa situação. Para o vírus sobreviver, ele precisa da engenharia de dentro da célula humana. Ele tem um receptor que ele se liga, ele entra dentro da célula e ele se multiplica ali. Ele não se multiplica dentro da célula de qualquer um outro animal, até agora que a gente tem a referência disso. E como já tem 20 milhões de pessoas no mundo que adquiriram a doença, isso não apareceu de maneira sistemática, nós devemos considerar esse tipo de informação como um dado isolado que precisa de comprovação mais efetiva no futuro. Pois não, Gustavo. Acho que só endereçando a questão da exportação, acho que é importante deixar muito claro o que o Brasil e o Estado de São Paulo representa no comércio internacional de alimentos. O Brasil é, sem dúvida alguma, uma potência nesse aspecto e essa potência não aconteceu por acaso. Aconteceu porque nós fizemos investimentos em pesquisa, em ciência, em agricultura tropical, em produção de alimentos ao longo de muito tempo. E um aspecto muito importante que está diretamente relacionado à saúde, o tema corrente na nossa sociedade, é a defesa agropecuária, que no fundo é uma gestão de toda a questão sanitária da produção agropecuária e de alimentos e que é no Brasil, sem dúvida alguma, um ponto muito importante para as exportações. Então, todas as exportações são feitas a partir de protocolos acordados entre o Brasil e todos os demais países importadores. Então, acho que esse é um tema que certamente é um tema de comércio, acho que a saúde colocou aqui os critérios técnicos e que agora vai ter que ter as negociações devidas. Então, não acredito que tenhamos nada específico além disso. Muito obrigado, Gustavo. Vamos lá, o Penido para responder. Pois não, vice-governador. Carla, realmente estamos vivendo um período de estiagem bastante severo. Porém, os reservatórios estão no nível previsto para essa época. É importante ressaltar todos os trabalhos que a Sabesp já fez para aumentar a capacidade de abastecimento do nosso estado, tanto quanto o São Lourenço, quanto a transposição do Jaguari, e que tem garantido o abastecimento da cidade de São Paulo. Nesse período de pandemia, verificamos 5% de aumento no consumo. Claro que as pessoas têm que manter e aumentar a questão da higiene, mas o consumo responsável é muito importante.
Estamos garantindo o abastecimento, mas a população tem que ser sempre parceira na questão do uso racional da água e evitar sempre o desperdício. Obrigado, Penido. Vamos para a penúltima pergunta de hoje, que é do Vitor Moraes, da Rádio Jovem Pan. Boa tarde a todos. Minha pergunta vai para o prefeito Bruno Covas. Prefeito, hoje saiu um levantamento da rede Nossa São Paulo que aponta que a prefeitura cumpriu 35% das metas de governo do ano passado. Eu queria que o senhor comentasse a respeito e também, nesse levantamento, diz que o site que a população pode acompanhar as metas está fora do ar desde fevereiro. Eu queria entender por quê. Valeu. Obrigado. Queria agradecer a pergunta. O site retornou hoje ao ar, estava fora por conta da questão da pandemia. Completamos 1/3 das metas até o 3º ano de gestão, são 71 metas. Até o fim deste ano, das 71, nós só temos 5 que são pontos de atenção da Prefeitura, representando aí 7% do total de metas. Ainda assim, mesmo essas 5, a nossa expectativa é cumprir 100% das metas até o fim do ano. Obrigado, prefeito Bruno. Vamos agora à última pergunta do dia de hoje, que é do Fábio Diamante, do SBT. Boa tarde a todos. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeira, para a área da saúde, ficou claro para a gente, essa mudança dos critérios, os critérios novos, para casos e mortes. Eu queria saber qual a avaliação que os senhores fazem dessa mudança. Se essa mudança fosse opcional, os senhores entendem que ela faz sentido? Porque a gente sempre ouviu aqui a importância da testagem. Dá uma impressão, me corrijam se eu estiver enganado, de que se tira aí um problema da frente para outros estados e outras regiões que testam menos, Eu posso diagnosticar sem a obrigatoriedade do teste. Então, eu queria saber como é que os senhores veem essa mudança, se de fato ela é benéfica. Eu queria fazer uma segunda pergunta, prefeito, se o senhor me permite, fora da Covid. Muito se falou essa semana do candidato a vice na sua chapa. Foi muito noticiado a desistência do José Luiz da Atena, que seria, em tese, um nome forte. Eu queria saber como é que estão essas discussões a partir de agora e quanto tempo que o senhor acha que leva para o senhor definir, de fato, quem vai ser o seu candidato, junto com o senhor na chapa. Obrigado. Obrigado, Fábio. Eu quero ouvir o doutor Gabardo para comentário final do doutor Jean e depois o nosso prefeito. Fábio, a questão da confirmação laboratorial e essa mudança que o Ministério da Saúde fez, nós consideramos como positiva, porque muitas vezes o diagnóstico pode ser confirmado pela avaliação clínica, pelo contato que teve com o paciente confirmado, pela imagem radiológica, e pode, muitas vezes, o exame não ter dado positivo. É muito comum toda a situação clínica apontar para um caso de Covid, faz a coleta e dá negativo, faz uma segunda coleta e dá negativo. A coleta desse exame e a tecnologia relacionada a esse exame é muito complexa. E nem sempre, se for coletado de uma forma inadequada, que não vai colocar o SUAB exatamente no local que tem que ser colocado para fazer a pesquisa, a busca da secreção para a identificação do vírus, ele pode dar negativo numa situação em que clinicamente tudo leva a crer que esse paciente tem Covid. Então, nós achamos que é adequada a posição e a decisão do Ministério da Saúde é acertada de que os casos, com essas considerações, com essas indicações que foram apontadas na resolução do Ministério da Saúde, tenham a confirmação independente do teste RT-PCR ter dado positivo. A gente lembrar exatamente que essas considerações, elas estão voltadas especialmente, Fábio, para a questão daqueles pacientes com quadros clínicos bem determinados e, ao mesmo tempo, com a questão radiológica associada, ou seja, em componentes de comprometimento respiratório e associação com componente radiológico. Então, são aquelas que procuram as unidades de saúde. Quando a gente reforça a questão da testagem, a gente quer pegar essas pessoas de uma forma muito mais precoce. É claro que a gente quer fazer a testagem desses indivíduos para consolidar
o diagnóstico, identificando a presença do vírus, mas como o professor Gabardo explicou, nem sempre isso é possível. Por outro lado, nós estamos pegando ainda aquela ponta lá atrás, daqueles sintomáticos leves, que são aquelas pessoas que têm uma dorzinha de garganta, um nariz entupido e que muitas vezes não têm aqueles quadros clínicos tão exuberantes. São eles que nós queremos implementar a testagem para diagnosticá-los de uma forma muito mais precoce, para nem permitir que eles tenham a necessidade de terem que ser admitidos, mesmo que num pronto atendimento. Então, a testagem ela vai ser importante para saber a questão da epidemia, da pandemia no nosso estado, para guiar e criar estratégias de acolhimento dessas pessoas, bem como dos contactantes. Por isso, essa medida que foi traçada agora na quarta-feira, em que nós conseguiremos fazer uma varredura, identificação não só de quem é doente, mas ao mesmo tempo a varredura de todos aqueles no seu entorno, através desse programa de monitoramento que será feito de forma informatizada. Obrigado, doutor Jean. Prefeito Bruno Covas. Olha, perdão, Fábio, mas acho que não cabe numa coletiva que trata de uma pandemia sanitária, de uma crise global, a gente tratar das eleições. A população que está em casa está preocupada se tem remédio no posto de saúde, se tem vaga em UTI, no comportamento da taxa de número de casos, de internações, de número de óbitos. A convenção do PSTB está marcada para o dia 12 de setembro. A partir desta data, eu falo como candidato a prefeito. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos os jornalistas. Agradecer aqui a equipe que participou dessa coletiva. Mais uma vez, desejar pronto restabelecimento ao nosso governador e também um bom final de semana a todos até segunda-feira. Muito obrigado.